Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Queridos, vamos falar sobre instrução nessa noite, né? Sobre correção. E o texto vai ser baseado no que foi lido já no início do culto, Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos na instrução e no conselho do Senhor. Eu gostaria de começar dizendo que todos nós precisamos de instrução, apesar de que boa parte do que nós trataremos hoje vai ser sobre instrução de pais a filhos, mas todos nós precisamos de instrução e de correção, né? Essa necessidade, ela acaba sendo muito mais evidente na infância, na adolescência, mas em todas as épocas a gente precisa. E quantos aqui gostam de ser repreendidos? Gostam de ser instruídos? Às vezes até a instrução, que é para ser mais branda, né, dependendo da forma que for colocada, a gente tem uma resistência. Ninguém gosta de ser instruído, ninguém gosta de ser corrigido. E não é muito diferente com os nossos filhos, não, né? Vocês sabem disso, quem tem filhos sabe que eles não gostam de serem corrigidos, mas é algo necessário. A gente viu pelo próprio texto que foi lido sobre um conselho aos pais que criem os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quanto a essa necessidade. Enfim, independente da nossa idade, independente do nosso nível, todos nós precisamos de instrução. Como eu já falei, a instrução que nós vamos falar nessa noite, ela é uma instrução dada normalmente, ou que a gente vai basear mais sobre dos pais aos filhos, e uma instrução baseada na palavra de Deus, porque tem vários tipos de instrução, né? Você recebe instrução na escola, ou se você está aprendendo a dirigir um veículo, por exemplo, você vai receber uma instrução, e sim, tem diversas instruções. A gente vai basear a pregação de hoje sobre a instrução da palavra de Deus, que é uma instrução que pode gerar vida, né? Que pode gerar salvação, que pode gerar, na verdade, ou dar um futuro ao lado do Senhor. E aí, a gente começa a se perguntar, mas por que nós precisamos de instrução e de correção? Romanos 5,12, ele fala que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que foi Adão. Pelo pecado, entrou a morte também. E a morte, a partir de Adão, ela passou a todos os homens. E o versículo, ele termina dizendo, pois todos pecaram. Então, a partir de Adão, todos nós somos pecadores. Adão foi o primeiro homem, e a partir dele, todos os homens são pecadores. Então, a gente precisa entender desde o início que nós nascemos em pecado. Nós não tem uma época da nossa vida que nós somos livres de pecado, a não ser quando nós estivermos na glória, né? Enquanto nós estivermos, a partir do momento que nascemos até o momento que nós morreremos, nós vamos estar sujeitos à lei do pecado, porque nós somos descendentes de Adão. E a gente já começa dizendo que nós não somos atores neutros, né, diante de todo esse contexto. A gente tem a ideia de pensar muitas vezes que o bebê ou a criança ela é inocente. Então, por isso, muitos pais acabam não corrigindo, não instruindo, porque dizem, ele não fez isso porque quis, ele não entende, né? Ele é inocente. E a gente vê que, independente desse nível de inocência que, de fato, a criança ela pode ter, ainda assim ela é pecadora. E ainda assim ela deve ser instruída, porque pela nossa própria natureza, a partir do momento que nós nascemos, pela própria natureza pecaminosa, nós já ofendemos a natureza de Deus, que é uma natureza de um Deus santo. Então, nós precisamos ter esses conhecimentos prévios, né, de que nós
Desde a criança até o adulto, todos nós somos pecadores e todos nós ofendemos a Deus. E o primeiro passo para que a gente possa entender a nossa necessidade de instrução e de correção é exatamente a gente reconhecer isso. Eu sou pecador, os meus filhos são pecadores e todas as pessoas que eu me relaciono, elas são pecadoras. Se a gente partir desse princípio, a gente vai começar a levar a vida mais leve, porque eu não vou esperar uma boa ação do outro. Eu não vou esperar que o outro faça algo bom, porque em nós só há o pecado, né? Então, tudo que vem de bom das nossas vidas, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Então, a gente, entendendo esse princípio, a gente passa a reagir de uma forma muito melhor diante das situações. E aí você pode me dizer, irmã, mas eu já aceitei a Jesus, né? O Senhor já habita na minha vida. Mas ainda assim a gente vê por inúmeras passagens na Bíblia, e tem uma passagem muito característica na Bíblia que Paulo escreve dizendo, se aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. E Paulo fala muito sobre essa luta da carne contra o Espírito, e ele servia a Deus. Por quê? Porque, como eu falei, independente de nós servirmos a Deus ou não, independente da nossa classe social, independente da nossa idade, nós vamos lutar contra o pecado. Então, mesmo sendo crentes, a gente precisa entender que sim, somos salvos. E a partir do momento que nós somos salvos, essa transformação ela não acontece de uma hora para outra. Pelo contrário, ela vai acontecendo gradativamente. E ela só vai ser completa na glória, quando nós estaremos, de fato, totalmente libertos do pecado. O importante é o seguinte, a gente precisa entender que eu preciso de instrução e correção porque a minha natureza é pecadora. Eu preciso de instrução e correção porque a minha natureza ela sempre vai estar inclinada para o pecado. E isso desde a criança, né? Então, a criança ela precisa de instrução porque naturalmente ela é inclinada a fazer o que é errado. A gente vê a criança pequena e às vezes a gente diz, meu Deus, quem foi que ensinou isso a ela? Quem foi que ensinou ela a enganar, ela a mentir? Ninguém ensinou. Ela nasceu com isso. Ela é pecadora, como todos nós. Então, a gente precisa entender, e a partir do momento que nós entendemos isso, a gente também vai buscar uma solução correta, porque o meu problema não é simplesmente a desobediência, o meu problema não é simplesmente a minha falta de educação, não são comportamentos, o meu problema é o pecado. Então, quando eu entendo exatamente qual é o meu problema, eu vou buscar a solução correta, que a solução ela vem através de Jesus Cristo, ela vem através da palavra de Deus, que vai nos ensinando a agir de forma correta. Então, o fato de nós sermos pecadores é o fato de que nós precisamos da instrução, que nós precisamos da graça, do conhecimento do Senhor, da graça e da sua misericórdia nas nossas vidas. Lá em João 5:24 fala o seguinte, eu lhes asseguro que quem ouve as minhas palavras, ou seja, quem é instruído de acordo com as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, nós somos destinados ao pecado, ou melhor, à morte como pecadores, mas se nós ouvimos a instrução do Senhor, se nós cremos no Senhor, agora nós somos mais condenados, mas nós já passamos da morte para a vida. Então, as palavras de vida eterna são as palavras do nosso Senhor. As palavras contidas na Bíblia são as instruções bíblicas. Então, todos nós precisamos de instrução a respeito do Senhor, a respeito de Deus, porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós sabemos, é o que vai determinar a forma que nós vamos pensar e a forma que nós vamos agir. Todos nós temos poder de decisão na nossa vida. E aquilo que eu me alimento, se eu estou me alimentando do conhecimento da palavra de Deus, a minha mente ela pode ser transformada pela renovação do entendimento da palavra de Deus. Precisamos de instrução bíblica e precisamos instruir os nossos filhos biblicamente. Então, vamos falar um pouco nessa noite sobre instrução, sobre correção, porque entendemos que somos pecadores, mas com certeza nós não vamos conseguir exaurir o tema. Com certeza você não vai sair daqui sabendo todos os detalhes sobre como instruir ou corrigir. Por quê? Porque é tudo muito amplo, é tudo muito
característico de de cada situação, de cada pessoa, mas eu quero lhe dizer desde já que, independente do que nós não falarmos aqui hoje, a palavra de Deus ela tem resposta, a palavra de Deus ela tem solução. Então busque sempre a palavra de Deus, ela tem resposta para todos os nossos problemas, ela tem a solução e ela tem o melhor caminho para cada um de nós. Amém? Instrução. A instrução é o conhecimento bíblico, né? Precisamos instruir os nossos filhos, precisamos receber instrução bíblica. E essa instrução, ela é necessária para a formação de qualquer pessoa, né? A criança, ela é mais... Eu não diria nem somente a criança, é por isso que eu digo que é um tema que, sim, nós vamos abordar sobre a criança, mas tem muitas pessoas adultas que não têm conhecimento sobre Deus. Então, a instrução, ela vai servir exatamente para aumentar o meu conhecimento sobre Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus planejou para mim? Qual a forma que Deus quer que eu viva, que eu reaja diante das situações? Como Deus quer que eu me porte diante das situações? Tudo isso tem resposta na Bíblia. E, para que essa instrução ela seja bem sucedida, a gente precisa ter disciplina na instrução. Eu sempre falo que não basta o tempo que nós passamos aqui na igreja, seja no culto de instrução, seja no domingo, na escola dominical, o tempo que nós passamos aqui é muito pouco. Se nós não formos diligentes em receber instrução e repassar instrução para os nossos filhos, sem dúvidas, nós vamos estar deficientes, nós vamos estar pecando ainda mais, porque a nossa natureza, ela sempre vai nos puxar para o pecado. Então, nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus, para que nós possamos reagir de forma bíblica diante das situações. Então, saber que os nossos filhos são pecadores, ele não basta, né? A gente já viu, somos pecadores, nossos filhos são pecadores, todos nós somos pecadores, mas só saber disso não basta, eu preciso também repassar isso para ele. Ele precisa entender isso. Ele precisa entender que é pecador, ele precisa entender que a solução para a vida dele é através de Jesus Cristo, para que nós possamos ser libertos do pecado, ele precisa entender quais as consequências do pecado. E a instrução também nesse sentido, que precisa ser passada aos nossos filhos. Paulo, falando na carta de 1 Timóteo 1:15, ele fala: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aqui o apóstolo Paulo, ele não estava simplesmente querendo se comparar ou se gabar por ser o maior dos pecadores, mas ele estava reconhecendo a sua situação pecaminosa, a situação pecaminosa em que ele se encontrava. Ele estava reconhecendo a sua natureza, o quão pecaminoso ele era, o quão pecador ele era, porque ele reconhecia o que se passava no seu interior. E, infelizmente, o que tem acontecido é que, muitas vezes, a gente se acha bom demais, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da sociedade atual. A gente se acha bom demais, a gente não entende o quão pecador a gente é, né? Se nós estamos aqui, se nós vivemos e conquistamos, não é simplesmente pelas nossas habilidades, é porque Deus é bom. Como eu já falei, tudo que nós fazemos de bom, ele não vem de nós mesmos, mas vem de Deus que habita em nós. O que vem de bom não vem de nós, o que vem de nós com certeza é ruim. E nós precisamos entender a nossa situação de pecado, porque senão a gente sempre vai achar que a gente merece mais, né? Não, eu mereço mais. Não, eu não merecia estar passando por isso. O que fizeram comigo foi muito horrível. O que o meu filho está fazendo comigo, ele está me desobedecendo, ele está me desonrando. E a gente acha que eu sou merecedor de alguma coisa, e nós não somos merecedores de nada. Tem uma frase que o meu avô sempre falava, quando acontecia alguma coisa, ele levava uma topada e ele dizia: muito mais eu mereço. E que essa seja sempre a nossa concepção diante dos problemas. Está com problema? Muito mais eu mereço. Porque o que nós merecemos de fato é a morte. O que nós merecemos de fato não é nada de bom. O que nós temos, sem dúvida, é por conta da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Nós precisamos ser gratos a Ele. Nós precisamos entender e nós precisamos nos prostrar diante dEle diariamente. Porque é por Ele. E tudo vem da sua graça e da sua misericórdia para com as nossas vidas.
Paulo continua falando que, mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo, para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E é exatamente isso que Paulo continua falando. Ele disse, olha, eu sou o pior dos pecadores, mas de fato, o que acontece diante de tudo isso? Eu alcancei a misericórdia de Deus, porque Cristo pôde demonstrar em mim a grandeza da sua paciência. E aí, quando a gente entende a nossa situação de pecaminosidade, a gente começa também a se encher de graça e de alegria e de confiança em Deus, porque a gente sabe que diante da nossa pecaminosidade, age a graça, a misericórdia, a grande bondade de Deus para conosco. E diante da nossa situação de pecado, a gente não deve simplesmente se entristecer, mas a gente deve agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pode manifestar em mim, porque as tuas graças e as tuas misericórdias são infinitas, porque eu não sou consumido diante das minhas falhas, mas o Senhor continua de braços abertos, pronto para me perdoar, pronto para me ajudar, pronto para me auxiliar a ser santo e mais santo a cada dia. Então, que nós possamos ter isso em mente, essa alegria e essa grande confiança em Deus, pelas misericórdias dele em nos redimir. Entendendo isso, a nossa situação de pecaminosidade, a gente entende que os nossos filhos, eles nos desobedecem exatamente pela situação de pecado deles. Então, diante essa instrução, esse conhecimento, como eu falei lá no início, ele precisa ser passado aos nossos filhos. Eles precisam entender que diante da desobediência deles, não é simplesmente porque eles não querem fazer, é porque o pecado age na vida deles. E que a consequência do pecado é a morte, né? E que há uma salvação e que há uma solução em Cristo Jesus. Nós precisamos apresentar o plano da salvação para os nossos filhos. Às vezes a gente acha que eles são muito pequenos para entender. Às vezes a gente acha que são palavras muito pesadas para se dizer, mas são palavras necessárias, porque eles vão entender desde cedo a sua situação de pecadores. Eu, de vez em quando eu estou dando aula na classe dos pequenos, eu pergunto, e aí, quantos são pecadores? Na primeira vez que eu perguntei, ninguém levantou a mão. Eu digo, gente, todo mundo é. Pode levantar a mão que vocês são pecadores? Sim, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós erramos. E isso eu tento passar para os meus. E a gente vai entender que sim, eles começam a reconhecer a sua situação de pecaminosidade e começam a reconhecer em nós também a nossa pecaminosidade, né? E a gente vai ver mais na frente sobre a necessidade de sermos exemplo, e eles de vez em quando vão nos puxando a orelha também quando a gente erra. Mas isso é bom porque isso, como eu já falei, nós vivemos em um processo de santificação, e esse processo de santificação, ele não deve ser escondido dos nossos filhos também, ele precisa ser mostrado, ele precisa ser dito, olha, só vamos ser totalmente perfeitos, o pai e a mãe só vai ser totalmente perfeito na glória, os filhos só vão ser totalmente perfeitos na glória, enquanto nós estamos aqui, nós vamos errar sim, e nós precisamos perdoar, e nós precisamos amar, e isso tudo precisa ser ensinado aos nossos filhos, e não simplesmente a nossa necessidade de nos comportarmos, de fazermos algo correto, fazer ou não fazer isso ou aquilo. Tiago 4:1 fala o seguinte, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Né? A gente precisa apresentar isso para os nossos filhos, diante de uma situação de discórdia, diante de uma confusão, eles precisam entender que aquelas contendas que há entre eles, vêm exatamente das paixões que guerreiam dentro deles, vêm exatamente do pecado que habita deles, né? Às vezes a gente quer simplesmente resolver a situação aparente, o que foi que aconteceu, não dividiu, divide e tal, e tenta resolver ali a situação aparente, e não entra para saber qual a raiz do problema. A raiz do problema é o pecado, e eles precisam entender qual a raiz do problema. E a solução? Qual é a solução? Tiago continua falando, logo depois que ele vem de onde vêm as guerras e contendas, depois ele fala, ele diz, olha, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Essa tem que ser a nossa postura, e isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Diante das lutas, diante dos pecados, nós precisamos nos submeter a Deus, nos submeter à vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é aquilo que eu quero. É assim que eu vou vencer o pecado, me submetendo a Deus. O que Deus fala sobre isso? O que Deus fala sobre o que eu tenho feito ou sobre o que eu tenho passado? Como eu devo reagir diante das situações? Eu vou me submeter à vontade dEle, submeter a Deus, resistir ao diabo, resistir ao pecado, resistir àquilo que quer nos fazer andar pelos caminhos errados. Devemos limpar os nossos corações, purificar as nossas mãos, aproximar-nos de Deus, humilhar-nos diante do Senhor. Esse tem que ser a nossa postura diante do pecado que habita em nós, diante das nossas situações de pecado, e isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Precisamos ensinar a eles como eu vou reagir ao pecado, como vai ser a minha postura diante do pecado. Eu preciso me submeter a Deus, e para isso eu vou lá e digo: Senhor, perdoa-me, porque eu pequei. Mas eu não fiz nada contra Deus, vamos dizer assim. Isso muitas vezes é o nosso pensamento. Não, eu tive um desentendimento com alguém, ou o filho, um irmão com o outro, teve um desentendimento, e essa não é a vontade de Deus. Então, se essa não é a vontade de Deus, contra quem foi o primeiro pecado? Quem está primeiramente ofendido com aquela situação? Não é o irmão, não é a pessoa com quem eu me desentendi. O primeiro ofendido é Deus. Então, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o pecado ele é cometido contra Deus. Então, diante das situações, a gente precisa nos humilharmos perante o Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador, porque eu me desentendi, porque eu briguei, porque eu fiz aquilo outro. Precisamos entender a nossa necessidade de pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos. E isso tudo deve ser repassado aos nossos filhos. Essa necessidade de pedir perdão a Deus, de pedir perdão aos nossos irmãos diante das nossas situações de pecado. Mas continuando falando sobre a instrução, A instrução ela deve acontecer de acordo com alguns, a situação da nossa pecaminosidade, mas também tem outros temas que a gente deve ensinar aos nossos filhos. Temas diversos, e aí eu vou citar alguns aqui, mas vai depender muito de cada situação. Vai depender muito dos problemas que o seu filho tem enfrentado, dos pecados que ele tem cometido, das situações que ele tem enfrentado. De toda forma, vou citar aqui alguns princípios que a gente precisa ensinar aos nossos filhos sobre a palavra de Deus, que são bem gerais. Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É um princípio muito valioso. Tudo que formos fazer de todo o coração. Às vezes os nossos filhos querem fazer as coisas desleixadas, querem fazer de qualquer jeito, às vezes nós fazemos de qualquer jeito, as coisas. E não é assim. Quando nós formos fazer qualquer coisa, ele disse: tudo que fizerem. Não é só algumas coisas, não é o que é relacionado à casa de Deus, é tudo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. É um princípio que você pode ensinar e que você pode aprender. Atos 20:35, lá no finalzinho do versículo fala: a maior felicidade em dar do que receber. Os meus filhos ainda têm dificuldade de entender isso, porque de fato é difícil. Como assim é melhor dar do que receber? A palavra de Deus nos afirma isso. E quando nós damos, nós recebemos, nós vemos a alegria do outro, e a alegria do outro ela vem e nos contagia. É isso que a palavra de Deus está nos falando. Melhor dar do que receber. Colossenses 3:12-13, ele fala lá: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Olha quanto ensinamento valioso tem aqui. Se nós pararmos para entender, para meditar, passa uma semana, um mês meditando num versículo desse com seus filhos, aprenda sobre isso e tente colocar em prática. Eu tenho certeza que vai haver transformação na sua casa, vai haver transformação na sua vida, porque é a palavra de Deus. E quando nós mudamos coisinhas básicas, comportamentos básicos, a nossa vida ela pode ser transformada. E amar uns aos outros. Lá em 1 João 3,11 fala, e tantos outros versículos na Bíblia fala sobre nós amarmos uns aos outros. Eu diria que boa parte dos problemas que nós temos hoje, em qualquer dos ambientes, ela parte exatamente de nós não amarmos os outros como nós queremos ser amados. Né? Não tratar os outros como nós queremos ser tratados. Se a gente partir desse princípio, tanta coisa pode mudar nas nossas vidas, tantas discórdias elas vão desaparecer, tantos problemas vão desaparecer. Isso é um princípio básico do cristianismo, isso é um princípio básico do seguir a Cristo, amar uns aos outros. Precisamos aprender e precisamos ensinar desde cedo aos nossos filhos. Precisamos entender, meus irmãos, que a nossa janela de oportunidade de influência na vida dos nossos filhos, ela é pequena. Ela é pequena. E, infelizmente, ela tem sido muito concorrida. Com tantos meios de comunicação, com tantas atividades fora de casa, com tantas coisas que os nossos filhos ou nós estamos fazendo. Precisamos ser muito intencionais. Se nós não formos diligentes, se nós não formos intencionais em repassar a verdade das Escrituras para os nossos filhos, infelizmente, o futuro não vai ser bom. Porque uma vida distante de Deus, e a gente pode observar pela sociedade que está aqui hoje, né? A nossa sociedade atual, ela é uma sociedade distante de Deus, e a gente vê a quantidade de atrocidades que acontecem por aí. Então, se nós não tivermos cuidado dos nossos, para que eles aprendam bem em casa, para que eles não possam ser tão influenciados pelo mundo, porque a gente não tem como proteger totalmente. Se a gente não tomar cuidado, infelizmente, o nosso futuro, ele não é bom, o futuro dos nossos filhos não é bom. Precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Precisamos, queridos, também ser exemplo para os nossos filhos. E aí, a gente fala assim, irmã, mas como assim, se eu também sou pecadora, como eu vou ser exemplo? E a gente vê, às vezes, muitos pais dizendo assim, mas eu não posso corrigir o meu filho porque eu também sou errado. Mas como é que eu vou corrigir isso do meu filho se eu também faço errado? Né? Primeiro lugar, fazer errado, tudo bem. É isso que a gente acabou de falar, todos nós somos pecadores. Agora, se você persiste no erro, você precisa começar a mudar primeiro. Mas você precisa ser influência para o seu filho. Na verdade, né, nem precisa ser. Nós somos influência para os nossos filhos. A questão é, a nossa influência está sendo boa ou ruim para os nossos filhos? Porque, sem dúvida, eles aprendem muito mais com o que vem em nós do que o que nós falamos para eles. Então, precisamos viver de uma forma digna. Errando? Sim, vamos errar. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Mas nós precisamos ter uma postura de rendição diante do Senhor. E uma postura de que não se acostuma com o pecado. Né? Eu erro, sim, eu erro, mas eu não vou permanecer errando e errando e errando como se aquilo fosse certo. Porque aí, de fato, é isso que eu vou estar ensinando para ele. Né? A gente precisa ter em mente que o exemplo central que nós vamos repassar para os nossos filhos não é a nossa conduta de vida, mas o Deus que nós servimos. Eles precisam entender, sim, eu sou exemplo para você, mas eu não sou o perfeito. O perfeito não sou eu, o perfeito é Deus. E ele precisa, inclusive, aprender de nós, os nossos filhos, sobre como nos portarmos diante do erro. Como é que o meu pai e a minha mãe se portam diante de um problema, diante de uma dificuldade? É isso que ele vai aprender. E se nós tivermos uma postura correta de fato, nos rendermos ao Senhor, pedir perdão ao Senhor e aqueles que estão envolvidos, nós vamos ser exemplos para eles nisso. Né? E aqui eu só abro um parêntese para falar que eu já faz um tempo que eu estudo um pouco sobre filhos, desde que eu
comecei ali com os meus, né? E eu comecei a me interessar pelo tema, comecei a ler algumas coisas e comecei a ensinar, a repassar isso para eles. Falando sobre quando eles erram, a nossa necessidade de pedir perdão a Deus, a nossa necessidade de pedir perdão ao próximo. E a gente percebe isso muito nas nossas relações, o quanto eles aprendem, né? Diante de um problema, diante de uma situação, ele disse, mamãe, você já pediu perdão a Deus? Às vezes no trânsito a gente está ali zangado, mãe, né, pai. Então, assim, é interessante, por quê? E eles precisam nos ver dizendo, Senhor, me perdoa, eu pequei de fato, eu errei de fato. Então, quando nós temos essa atitude sincera, quando nós de fato reconhecemos o nosso erro, nós também vamos estar ensinando a eles com o nosso exemplo. Exemplo não é de não errar totalmente, exemplo é de não nos acostumarmos com o erro e a nossa postura diante do pecado. Então, precisamos sim ser exemplo para os nossos filhos e precisamos orar para os nossos filhos. De todas essas formas, nós vamos estar instruindo eles, certo? Vamos estar instruindo, falando da palavra de Deus, vamos estar instruindo com as nossas vidas e vamos estar também, através da oração, fazendo com que tudo isso alcance o coração deles, porque nós podemos falar, mas se não for o Espírito Santo de Deus agindo na vida deles, infelizmente, nós não conseguimos fazer nada. Na verdade, o nosso papel é simplesmente falar. É fazer a nossa parte, né? Tem coisas que não estão ao nosso alcance e só Deus pode fazer. Por isso, precisamos nos render a Deus em oração, pedindo a Deus que ajude os nossos filhos a entender a palavra dele, né? Que ajude os nossos filhos a reconhecer a sua situação de pecaminosidade, a saber lidar com o pecado, a saber fugir do pecado e a saber reagir, de que forma eu reajo diante do pecado. Dessa forma, nós temos mais possibilidades de ter frutos positivos com todo o nosso trabalho, né? Precisamos orar sempre para que o Senhor nos dê estratégias para lidar com os nossos filhos e para que Ele incline o coração dos nossos filhos ao Senhor. Só o Senhor faz isso e só através da oração que nós podemos vencer nesse sentido. Então, precisamos orar com eles, ensinando-os a orar e orar por eles, clamar fervorosamente pela vida dos nossos filhos. Porque o mundo está aí, como eu já falei, com 1001 investidas. Se a gente não estiver cobrindo eles de oração, se a gente não estiver intercedendo pelos nossos filhos, o inimigo vai acabar tragando eles. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Falamos sobre a instrução e agora vamos falar sobre a correção, né? Eu vou ler bem aqui o texto de 1 Samuel 3, 1 Samuel 3:13, que fala o seguinte. Aqui é o Senhor falando a Samuel sobre a situação da casa do sacerdote Eli. Né? Ele diz o seguinte, pois eu lhe disse que eu julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Ele quem? Eli. Eli tinha consciência do pecado dos seus filhos. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Primeiro falamos sobre instrução, agora vamos falar sobre correção. Diante do erro, diante do pecado, como nós devemos agir? Esse texto ele tem algumas particularidades, porque aqui está falando de Eli e seus filhos que eram sacerdotes. Mas independente disso, né, independente do peso que isso tinha, ainda assim tem alguns princípios bíblicos que nós não podemos negar. Independente se eram sacerdotes ou não, ou se era antiga ou nova aliança, independente disso, os pais, eles são responsáveis por repreender o pecado na vida dos filhos. Os pais, eles são responsáveis por instruir e também em repreender o pecado, repreender as falhas. E aqui, Eli não estava sendo responsabilizado simplesmente porque os seus filhos pecaram. Né? A palavra de Deus não está falando isso. Ah, Eli, teus filhos pecaram. Como é que você deixou eles pecarem? Não, não era isso que Deus estava falando disso. Eli, por que você não repreendeu os seus filhos? Por que você deixou os seus filhos soltos? Por que você deixou seus filhos fazerem o que eles quisessem? Então, a culpa aqui
recaindo sobre Eli, é porque ele não tinha feito nada diante do pecado dos seus filhos. E, de fato, nós não podemos mudar o coração dos nossos filhos, como eu já falei. Nós não podemos protegê-los de forma que eles não pequem, mas nós devemos ensinar e nós devemos repreender diante do pecado. E aí é interessante a gente entender que a correção, a gente deve exercer ela, não porque ela vai ser eficaz para a salvação. A correção, ela vai salvar a vida do meu filho? Não, ela não vai salvar a vida do meu filho, só quem salva é Deus, né? Mas nós devemos fazer uso da correção, porque ela é uma ferramenta que Deus nos deu. E Ele espera, sim, que a gente empregue essa ferramenta na tarefa de criar os nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Temos algumas premissas que são associadas à correção. Que premissas são essas? A gente precisa entender a autoridade bíblica, né? Eu preciso entender que as palavras contidas aqui na Bíblia, na palavra de Deus, ela é superior a qualquer coisa que possa existir. Ela é suprema, ela é superior. Então, quando eu entendo a autoridade bíblica, eu entendo que eu posso fazer o que está dizendo aqui, porque aqui é a palavra de Deus e ela é superior, né? E a gente precisa dizer isso porque, infelizmente, muito tem se questionado sobre a importância da Bíblia, sobre a veracidade da Bíblia, sobre a relevância da Bíblia. E se nós não entendermos, se nós não acreditarmos de fato na superioridade da Bíblia, na autoridade da Bíblia, nós podemos ceder diante de algumas situações. Principalmente porque muitos profissionais da área da psicologia, da área do serviço social, da educação, do desenvolvimento infantil, eles têm denunciado muitas vezes essa principal forma bíblica de correção, né? E se a gente não entender que eu posso fazer uso, por exemplo, de um castigo corporal na vida para corrigir o meu filho, se eu não entender que a Bíblia ela é superior ao que a sociedade tem acreditado, muitas vezes eu vou ceder à pressão da sociedade. E aí eu preciso entender quem eu estou seguindo. É a Deus ou o que a sociedade acredita? Eu preciso ter muito claro a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça isso, né? Que a palavra de Deus ela é absoluta, ela é verdadeira, ela é digna de confiança e de nossa aceitação. Precisamos crer também uma outra premissa. Primeiro na autoridade bíblica e depois na fidelidade de Deus. Precisamos crer que Deus é fiel em tudo o que prometeu. Isso é muito importante a gente ter isso em mente também, porque muitas vezes a gente pode se frustrar na tarefa de corrigir os nossos filhos. Por que eu vou me frustrar? Porque eles não vão se corrigir de uma hora para outra, né? Porque eu vou precisar corrigir várias vezes durante um dia, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Todos os dias. Então, para que eu não me canse de dizer se isso daqui não tem futuro, eu estou me desgastando à toa, eu preciso crer na autoridade da Bíblia, eu preciso crer na fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel e Ele nos orienta sim a fazermos. E se nós não tivermos isso em mente, nós poderemos nos cansar de fazer o bem. Ah, mas corrigir é fazer um bem? Corrigir é fazer um bem. E a gente pode se cansar de fazer o bem diante das situações se a gente não crer na fidelidade da palavra de Deus. Hebreus 12 e 11 fala o seguinte, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso daqui é uma promessa. É nessa fidelidade de Deus que nós devemos crer que sim, a disciplina ela não parece boa no momento, ela não é boa para a gente que está fazendo, ela não é boa para o filho que está recebendo, mas a gente precisa crer no fruto. Qual é o fruto? O fruto é de justiça e de paz, certo? Provérbios 15:32 fala que quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. É um outro fruto, entendimento. Então, nós precisamos crer nessas promessas de Deus, nós precisamos crer na instrução bíblica, na autoridade bíblica, para que, de fato, nós possamos aplicar a correção na vida dos nossos filhos. A correção, ela pode acontecer de duas formas, através da repreensão, né, eu repreendo o filho, e ela pode acontecer também
através do castigo físico, né? São duas formas de correção. Eu corrijo repreendendo, eu corrijo castigando, né? E a repreensão, é interessante a gente dizer que ela não deve ser feita de qualquer jeito. Ela deve ser feita com amor. Né? A repreensão não é porque eu estou repreendendo que eu devo fazer em voz alta, que eu devo fazer estressado, que eu devo fazer de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. A gente precisa entender, como eu já falei, eu sou tão pecador quanto o meu filho. Por que eu vou repreender ele com tanta raiva pelo pecado dele? Eu também sou pecador. Isso não nos faz não repreender, né? Mais uma vez eu gostaria de enfatizar isso, mas eu preciso repreender com amor. Eu preciso falar com amor. O meu objetivo não é irritá-lo ainda mais. E aí o texto que a gente leu faz: pais, não irritem os seus filhos. O nosso objetivo não é simplesmente irritar, não é simplesmente deixar ele zangado. O nosso objetivo é que ele entenda o seu pecado. O nosso objetivo é que ele se volte para Cristo. O nosso objetivo é que ele seja salvo. Não podemos perder isso de vista. Por isso devemos repreender os nossos filhos com amor. Né? Além disso, precisa ser no privado. Você não precisa fazer na frente de todo mundo. O objetivo não é envergonhar. Mais uma vez eu digo, o objetivo é salvar aquele filho dele mesmo, certo? Então, se eu faço na frente de todos, eu não estou dando a devida atenção ao caso. Né? Então, eu preciso chamá-los à parte e falar exatamente o que aconteceu. Eles precisam entender que o assunto é sério, né? Muitas vezes a gente repreende ali na frente de todo mundo porque eu não quero nem sair do lugar em que eu estou. Então, para que muitas vezes o nosso filho entenda que o assunto de fato é sério, quando você deixa o que você está fazendo, você pai, você mãe, deixa o que você está fazendo e diz: vem aqui, eu quero conversar contigo aqui. E sai do seu lugar para atendê-lo, para falar com ele, ele vai entender: ah, isso daqui é sério. O meu pai, de fato, dá importância para isso. Isso, de fato, é algo importante, né? E naquele momento, no privado, você pode passar exatamente e trazer à consciência dele a situação que aconteceu, o pecado que ele cometeu, como ele precisa pedir perdão a Deus, aos envolvidos, e assim se render aos pés do Senhor, para que Ele o ajude a não praticar mais os mesmos erros. Precisamos repreender o pecado e não a criança, né? E isso é algo difícil, às vezes, da gente identificar. Às vezes a gente identifica o erro, a situação: ah, desobedeceu isso, ah, não fez o que eu mandei, e aí você briga porque a pessoa não fez o que mandou. Não é isso. Né? No caso, eu preciso ver qual foi o pecado cometido, qual foi a situação que de fato, o que de fato é pecado naquilo. E o pecado eu combato, porque o pecado é que pode levá-lo à morte, a uma eternidade sem Cristo. Eu preciso combater o pecado, e muitas vezes eu preciso dar nome para o pecado mesmo. O que é? A desobediência? É mentira? É vaidade? É egoísmo? A criança está sendo egoísta, está sendo invejosa, está sendo maldosa, está enganando, está faltando amor. Qual o pecado que está sendo cometido? Eu preciso dar nome ao pecado, eu preciso mostrar o que a palavra de Deus traz sobre aquele pecado, eu preciso levar aquela criança a reconhecer tudo isso. Então, assim, exige muita energia nossa. Né? Então, que o Senhor nos dê de fato graça e misericórdia, para que nós possamos de fato cumprir o nosso papel como pais, da forma que o Senhor espera de nós. Então, precisamos repreender em amor, no privado, repreender o pecado e não a criança, mostrar a ela as consequências do pecado. Quais são as consequências do meu pecado? Né? E chamá-las ao arrependimento. A repreensão é dessa forma, não é simplesmente: para de fazer isso, menino, eu já te mandei fazer isso, menino. Não, não é simplesmente isso. Essa não é a correção bíblica, essa não deve ser a nossa forma de agir, mas essa forma, de fato, que vai levá-los a Cristo, que vai levá-los a entenderem a sua situação. O outro ponto... Só um detalhe, Big, eu queria ler mais um versículo aqui antes de passar para o próximo ponto, Efésios 4 e 29, que fala o seguinte: ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Por que eu gostaria de falar esse versículo? Porque muitas vezes, na correção e na raiva, as nossas palavras elas podem destruir. As nossas palavras como pais, né, que precisam amar os filhos, muitas vezes elas podem marcar uma criança
para o resto da vida. Então, que nós possamos ter em mente, que nós possamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, que da minha boca não saia nenhuma palavra que venha causar destruição, nem na vida do meu filho, nem na vida do meu esposo, nem na vida dos meus amigos, na vida de ninguém, mas que as palavras que saiam da nossa boca, elas não causem destruição, mas que elas sejam boas para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E eu já vou encerrar já, só vou falar do último ponto, que é em relação ao castigo físico, né? Quando a criança, ela foi instruída, ela não obedeceu, ela foi repreendida, ela não obedeceu, tem momentos que a gente precisa sim fazer uso do castigo físico, né? Isso é uma forma de nós lembrarmos a criança de que os pais é que têm a autoridade sobre a vida dos filhos. Essa autoridade é dada por Deus. Quem manda mesmo, quem orienta, é os pais. Os pais devem ter a autoridade na vida dos filhos. Desde já eu gostaria de dizer, isso não é uma licença para abusar da criança, né? Até mesmo na repreensão, como eu já falei, ela precisa ser feita em amor. O castigo físico também, né? Eu preciso castigar, sim, mas tem que ser em amor, certo? Eu preciso entender isso, não é um abuso, né? Eu não devo fazer com raiva, eu preciso fazer em amor. Mas eu vou ler aqui alguns textos, 4 textinhos de Provérbios, que falam exatamente sobre o castigo, o uso da vara. Fala o seguinte, Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 19, 18. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Provérbios 23, 13 e 14. Não evite a disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E Provérbios 22, 15 fala: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Com isso, meus irmãos, e outros textos que a palavra de Deus ainda nos traz, nós precisamos entender que o castigo físico, sim, ele é necessário algumas vezes, ou várias vezes, enfim, dependendo da situação e dependendo da criança. Mas que nós possamos não deixar de fazer uso das ferramentas que o Senhor tem nos entregado. Uma das grandes ironias, muitas vezes, da nossa sociedade moderna é acharem que a lei de Deus, elas rejeitam a lei de Deus, né, contida na palavra de Deus, em favor de uma lei do amor. Não, nós precisamos amar, nós precisamos amar. E não entendem que, na verdade, o resumo da própria lei de Deus, ela se resume em amar a Deus e amar as pessoas. Isso é a lei de Deus. Eu preciso amar a Deus e amar as pessoas. O que nós precisamos entender é que o amor não é a ausência de desaprovação. Amar não é deixar fazer o que quer. Amar não é deixar os seus próprios desejos. Amar, sim, é corrigir. Amar, sim, é instruir. Certo? Sendo assim, nós, pais, nós nunca devemos abusar de nossos filhos. Não devemos ser negligentes, né, deixando de corrigi-los. Eu não devo abusar, mas eu também não devo ser negligente. Eu preciso ter equilíbrio nessa situação toda. Precisamos entender que aquele que nos chama, o Senhor, que nos comissionou, que nos orientou, Ele também governa as nossas vidas e Ele também nos capacita, né? Que nós possamos sempre buscar, através da palavra de Deus, conhecimento, através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, graça e misericórdia, para que nós possamos cumprir e fazer a vontade de Deus. Precisamos entender, já concluindo, que todos os nossos desentendimentos, que as desobediências, que as faltas de respeito que podem ter no nosso lar, seja entre cônjuges, seja entre filhos e pais, ou entre filhos entre eles, é porque nós somos pecadores. Precisamos entender que a fonte de todos os nossos problemas é porque nós somos pecadores. E só o Senhor, com o seu sangue, com a sua redenção, é que vai poder salvar as nossas famílias e os nossos filhos.
Não são, queridos, os nossos métodos que vão resolver. Não é pela nossa força, não é pelos métodos da sociedade atual. Então, paremos de reclamar simplesmente das situações, mas que nós possamos agir de forma correta. Paremos de reclamar simplesmente do comportamento e vamos, de fato, ao problema. O problema é o pecado, eu vou tratar o pecado, eu preciso tratar o pecado. E que nós possamos entender e não perder de vista, né, que os nossos filhos, eles possuem almas imortais, certo? A gente não deve lutar simplesmente pelo bom comportamento dos nossos filhos. A gente deve lutar pela salvação dos nossos filhos. E isso vai muito além do que disciplinar o comportamento. Ele perpassa por tratar o pecado, por apresentar Jesus Cristo aos nossos filhos, por apresentar Jesus Cristo como a única fonte de salvação para as nossas vidas diante das situações. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça e das suas misericórdias, que Deus derrame do seu poder e da sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós e das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.